Fala pessoal, e o vídeo dessa semana a gente vai falar dos freios de um carro de Fórmula 1, nessa sequência. Esse é o nosso terceiro vídeo. E é o seguinte, o freio da Fórmula 1 ficou muito mais complexo quando entrou a parte, a era híbrida, que foi em 2014, a gente vai explicar o motivo porquê e vamos dar sequência nesse vídeo. Então, basicamente a parte da frente não tem muita novidade, né? Você tem os reservatórios fluidos de freio, você tem o cilindro mestre, né, que são dois, um direcionado para frente e o outro para trás, como na maioria dos carros de competição. E ao lado dos cilindros a gente tem o que a gente chama do brake bias. O que é? É onde ele mexe, a gente fala muito nas transmissões, né, que mexe joga mais para freio para frente, mais freio para trás. Qual que é a ideia disso aí, né? Jogar freio para trás, porque toda vez que o piloto freia, que tem uma freada forte virando, a tendência é a roda, por exemplo, virou forte para a direita, a roda dianteira esquerda vai ficar mais leve, né? Todo carro tem a tendência de vir para cá, então ela trava mais fácil. Então nesses tipos de curva, você quer tirar freio da frente e jogar para trás. Só que chega numa freada em linha reta, você quer ter uma maior eficiência dos freios, então você acaba jogando o freio mais para frente, porque o peso do carro vai mais para frente, a traseira que aí fica mais leve e ela tem a tendência de travar atrás. Então o piloto está constantemente, a gente vai falar isso também, tem uma outra sessão de vídeos aí que vai ser na parte do volante, que ele pode mudar. Não no automobilismo de base, isso aqui já existe, mas é de uma forma super tradicional, desde o Stock Car até a Fórmula 4, até todas as categorias, você tem um ajuste que é na mão, você vai lá, joga um pouquinho para frente, joga um pouquinho para trás, mas é mecanicamente, e isso aí é difícil para o piloto ficar fazendo durante a mesma volta, mexendo nesse ajuste. Algumas pessoas fazem, mas é mais complicado. No caso da Fórmula 1, é elétrico, um ajuste no volante é mudado rapidamente, quer dizer, é esse parafuso, corre mais para lá, você tem uma aplicação do cilindro do freio dianteiro mais forte, mais freio para frente, ou joga para cá, o mesmo acontece para trás. Outra parte interessante que eu curto bastante é essa proteção, né, essa capa que envolve o disco de freio. Algumas pessoas lá fora chamam de cake pan, que seria como se fosse uma forma de bolo, né, parece, cada um não tem um nome específico para isso. E os dutos de freio. Os dutos do freio é interessante, porque é o seguinte, o regulamento já dos últimos anos vem sempre diminuindo. Por quê? As equipes descobriram, né, com o passar do tempo, que o duto de freio, como o regulamento não falava nada, eles começaram a fazer uns dutos enormes, umas entradas de ar enorme. Só que daí começaram a perceber, né, a Fórmula 1 começou a perceber que aquilo não era simplesmente para resfriar os freios, e sim era um aparato aerodinâmico que é usado até hoje. Então você imagina que do ano passado, de 2020 para 2021, eles proibiram, diminuíram um pouco os dutos e tiraram algumas aletas internas dos dutos que eram mini asas. Quer dizer, eles escondidos dentro do duto, eles tinham mini asas, como se fosse a asa dianteira, que é o lugar mais eficiente, né? Você tem um aparato aerodinâmico que empurra isso para baixo, logo nas rodas eles descobriram que tinha um efeito enorme. Então a Fórmula 1 começou a querer fazer com que isso realmente seja útil para esfriar os freios, só que ainda para esse ano de 2022 eles vão diminuir ainda mais, porque eles também descobriram que mesmo diminuindo e proibindo as aletas em formas de asas internamente, eles estavam usando isso para controlar a temperatura de pneu, e muito do ar que entra por aqui, ele é lançado para fora e cria aquela turbulência dos carros que vêm para trás, que eles também não querem para a partir de 2022. Então, nessa imagem você consegue ver, né, o quanto que aquele duto joga o ar para fora. E outra parte interessante, que você vê que o cilindro, né, toda a parte da pinça junto com as pastilhas, elas ficam no ângulo para baixo por dois motivos. Um é o centro da gravidade, quanto mais baixo o peso, melhor. E o outro, que quando superaquece o óleo, forma algum tipo de bolha interna, essas bolhas a tendência é subir, então eles na parte de baixo, a tendência fica mais fácil de elas subirem. Os freios também a gente fala muito, olha a quantidade de microfuros que tem, né? Passam de 1.500 furos disco de freio. Isso também depende de pista para pista. Você tem pistas que demandam mais o freio, então eles colocam mais furos, mas isso deixa também o disco de freio mais frágil. Então as equipes trabalham muito uma parte
que lembrando que os discos de freio não são as equipes que fazem, eles têm lá mais ou menos 3 a 4 fornecedores pelo mundo aí que fornecem os freios. Bom, e agora a gente vai para a parte traseira dos freios, que é a mais complexa que tem. A gente tem o motor elétrico, que é um MGU-K, que a gente vê às vezes penalizações por troca disso. Lembrando que esse MGU-K ele é ligado direto no virabrequim do motor, ele gera até 160 cavalos de potência, só que a mesma forma que ele gera a potência, ele precisa regenerar, e para regenerar, ele precisa pegar essa regeneração de algum lugar, que ao invés de usar os freios traseiros direto no virabrequim, ele acaba freando o carro, e é bem complexo. E por que a complexibilidade disso tudo? Você tem um sistema, um computador que fica dentro da caixa de câmbio, que eles chamam desse sistema de controle dos freios, que ora o sistema vai usar o motor elétrico para frear o carro e ora ele vai usar o sistema tradicional das pastilhas. O que aconteceu, de disco e pastilha? Com o passar dos tempos, depois de 2013, quando entrou a época híbrida, eles diminuíram bastante o disco de freio, porque eles viram que não precisava carregar aquele monte de peso e de tamanho, porque você tinha um segundo freio aqui, que você não gasta pastilha, não gasta disco, então você pode diminuir ele. Só que é um sistema complexo, por quê? Você tem as temperaturas que esses freios trabalham, que a gente, mais ou menos acima de 400 graus, ele começa a funcionar bem, um freio de carbono. E então, se o computador decidir usar muito esse freio aqui durante a volta, vai chegar a determinados momentos que aqui você caiu demais a temperatura e você não, na hora que você precisar do freio traseiro, ele vai travar porque ele vai estar frio. Então é super complexo e a gente viu em 2014, no começo da era híbrida, muita gente passando reto em freada porque o sistema demorou muito tempo e horas de engenharia para eles calcularem como esse procedimento poderia ser feito, e hoje, obviamente, passar de vários anos, eles já conseguiram melhorar muito. Então, lembrando, quando regenera, vai para a bateria, que fica aqui, e depois a bateria pega a potência e manda de volta para o motor, que vai ligada direto ali no câmbio. E para acabar esse vídeo, a gente tem a porca, a tradicional porca do carro, que com o passar, vamos lembrar que como não pode mais abastecer, antes sempre demorava bastante as paradas, e hoje, por não ter abastecimento, eles tiveram que aprimorar demais as porcas, que tem um encaixe muito grande, hoje o recorde a menos de 2 segundos da Red Bull, e deixaram as trocas aí muito mais interessantes, e levando muito mais em conta a preparação da equipe. É isso aí, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. O próximo a gente vai falar da unidade de potência, é bem complexa também. Valeu!